A economia global é como um corpo vivo. Quando seu coração bate forte, tudo flui harmoniosamente. Investidores se sentem confiantes, famílias gastam com confiança e sonhos de prosperidade se manifestam. Mas o que acontece quando esse coração para de repente? Nas últimas semanas, os Estados Unidos enfrentaram um cenário desconcertante. O governo federal ficou sem financiamento e a máquina econômica parou de funcionar. O silêncio nos corredores do Capitólio ressoa em Wall Street e além, enquanto museus nacionais fecham suas portas e voos são atrasados, ecoando a incerteza. Líderes políticos alertam: estamos caminhando para uma das mais longas paralisações da história. Em meio a essa paralisia, centenas de milhares de famílias sentem o peso da calmaria antes da tempestade. Funcionários federais essenciais continuam trabalhando, mas sem remuneração. Outros tiveram seus salários reduzidos sem garantia de quando retornarão. É uma queima lenta que consome a confiança. Quando esses contra-cheques param de chegar, tudo sofre: consumo, alimentação, cuidados com as crianças. Neste momento de ansiedade, convido você a refletir. Você sente essa lentidão em suas próprias finanças? Se a sua resposta for sim, escreva nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona. Porque ao declarar, você começa a manifestar. A batalha orçamentária tem nomes e números concretos. A Câmara dos Representantes aprovou um pacote de gastos, mas o Senado rejeitou repetidamente, prolongando a paralisação por mais de 2 semanas. Os democratas insistem em proteger os benefícios de saúde antes de liberar o financiamento, enquanto os republicanos se recusam a vincular esses apoios ao restante do orçamento. Com ambos os partidos firmes em suas posições, o presidente Trump anunciou uma lista de cortes em programas sociais para economizar bilhões. 4.100 demissões já foram feitas em agências federais, da Justiça à Saúde Pública. Cada dia sem financiamento adiciona incerteza ao ciclo econômico. Em meio a essas águas turbulentas, lembremos-nos de que ainda podemos controlar nossas mentes. Você sente isso? Nada me impede. Tudo me impulsiona. Mais de 750 mil funcionários públicos foram mandados para casa sem remuneração. O Escritório de Administração e Orçamento informou que pelo menos mais 4.000 podem ser demitidos permanentemente. Para pagar os salários dos militares, o governo reteve outros pagamentos federais, de museus à infraestrutura. Essa realidade tem um efeito dominó. Segundo dados do Departamento de Comércio, cada bilhão de dólares em salários federais não pagos gera uma contração de aproximadamente 2 bilhões na economia local, à medida que os funcionários públicos reduzem seus gastos em restaurantes, lojas e serviços. A Moody's Analytics calculou que a paralisação de 2018-2019 eliminou temporariamente 11 bilhões de dólares do PIB dos Estados Unidos. Em meio à incerteza, as famílias afetadas repetem um mantra interno: eu aceito o sucesso e a felicidade em minha vida. A paralisação do governo cria um vácuo crítico de informações. O Departamento de Estatísticas do Trabalho, Bureau of Labor Statistics, suspende seus principais relatórios. O relatório de emprego, crucial para o Federal Reserve, Fed, está atrasado, juntamente com os dados de inflação e salários. O presidente do Fed, Jerome Powell, admitiu, durante paralisações anteriores, que a ausência de números oficiais complica muito as decisões de política monetária. Os investidores então recorrem a indicadores privados, como o relatório de emprego da ADP ou o PMI, mas estes têm margens de erro até 3 vezes maiores do que as estatísticas governamentais. O Goldman Sachs estimou que cada semana sem dados oficiais aumenta a volatilidade do mercado em 6%. É como navegar em um navio com neblina. Sem uma bússola numérica, tanto o Fed quanto Wall Street perdem precisão. Ironicamente, os dados históricos revelam um padrão contraintuitivo. Durante a paralisação de 2013, o S&P 500 subiu 10%, enquanto o dólar se desvalorizou 3,2% em relação a uma cesta de moedas. A incerteza pode ser uma professora sábia, transformando o caos em oportunidade. Aceito o sucesso, o dinheiro e a felicidade em minha vida. Embora o drama político pareça apocalíptico, Wall Street permanece surpreendentemente calma. Analistas da Natixis Investment Managers explicam o motivo. Ao contrário do teto da dívida, esta paralisação não ameaça um calote dos títulos do Tesouro.
O governo continua a honrar 800 bilhões anualmente em pagamentos de juros e programas obrigatórios, como a Previdência Social e o Medicare. Evidências empíricas corroboram essa serenidade. O Bank of America analisou as 16 paralisações do governo desde 1980 e descobriu que o S&P 500 registrou ganhos médios de 0,3% durante esses períodos, com recuperações completas em menos de 3 semanas após cada resolução. O JP Morgan Chase alerta, no entanto, que a situação muda se a paralisação durar mais de 5 semanas. Nesse limite, a confiança do consumidor cai vertiginosamente e os efeitos econômicos são amplificados exponencialmente. Os mercados parecem ver a paralisação como uma pausa temporária, um parênteses, em vez de uma crise sistêmica. No seu caso, mantenha a fé. Eu sou próspero e atraio riqueza. O impacto macroeconômico tem uma fórmula quase matemática. O Escritório de Orçamento do Congresso estima que cada semana de fechamento reduz o crescimento do PIB entre 0,1 e 0,2 pontos percentuais. Quase 900 mil pessoas, quase 40% da burocracia federal, estão em licença remunerada. Esses números ganham vida quando olhamos para setores específicos. A indústria de viagens e turismo perdeu 2,5 bilhões durante o fechamento de 2019, de acordo com a Associação de Viagens dos Estados Unidos, porque os parques nacionais fecharam e os processadores de vistos cessaram as operações. Pequenas empresas que contratam o governo federal enfrentaram 3 bilhões em atrasos de pagamento, forçando muitas a tomar empréstimos ponte com taxas de juros de 8% a 12%. A Standard & Poor's calculou que o fechamento de 35 dias em 2019 custou permanentemente à economia 11 bilhões, 3 bilhões a mais do que o custo do muro na fronteira que desencadeou a disputa. No entanto, o crescimento anual ficou apenas 0,02% abaixo das expectativas, demonstrando a resiliência do sistema. Toda crise tem seu antídoto, e a resiliência pessoal é a mais poderosa. Eu mereço prosperidade e sucesso em todos os momentos. Precedentes históricos oferecem lições valiosas. A paralisação mais longa da história americana durou 35 dias, entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. A Universidade de Yale conduziu um estudo longitudinal desse período e descobriu padrões fascinantes. Embora 800 mil funcionários federais tenham perdido temporariamente sua renda, a taxa nacional de poupança aumentou de 6,2% para 7,1%, à medida que as famílias não afetadas aumentaram sua cautela financeira. Os pedidos de vale alimentação tiveram um aumento de 18%, enquanto as vendas de carros novos caíram 11%. Curiosamente, as matrículas em cursos online de educação financeira aumentaram 32%, de acordo com dados da Coursera e da Udemy, sugerindo que as crises aumentam a conscientização sobre a fragilidade econômica pessoal. A Fidelity Investments relatou que as contribuições para planos de aposentadoria aumentaram em 401 mil durante esse período, contrariando as expectativas. Os dados mostram que o sistema pode ser reajustado, embora não sem sofrimento e aprendizado. Mantenha isso em perspectiva. Minha mente está aberta à abundância. Em tempos turbulentos, o melhor escudo é a diversificação inteligente. Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, o maior fundo de hedge do mundo, popularizou o conceito de uma carteira para todas as estações: 25% em ações, 25% em títulos de longo prazo, 15% em títulos de médio prazo, 15% em ouro e 20% em commodities. Durante a crise financeira de 2019, essa estratégia superou o S&P em 500,47 pontos percentuais. A Vanguard recomenda que os investidores mantenham de 3 a 6 meses de despesas em ativos líquidos, mas aumentem essa reserva para 9 meses durante períodos de incerteza política. Os títulos do Tesouro Americano de curto prazo, conhecidos como T-bills, oferecem um refúgio paradoxal. Mesmo quando o governo está paralisado, esses instrumentos retêm seu valor, porque o mercado confia na capacidade final de pagamento do Tesouro. Durante crises governamentais, os ETFs de títulos corporativos com grau de investimento têm historicamente mostrado correlações negativas com a volatilidade do mercado de ações. Assim como um aviário repleto de pássaros de diferentes espécies resiste melhor às tempestades, seu portfólio deve se expandir para múltiplos horizontes. Confio na minha trajetória financeira e na minha intuição.
Um bom construtor não apenas constrói, mas também fortalece seus alicerces. Em finanças, isso significa manter a liquidez estratégica. O economista John Maynard Keynes cunhou o termo preferência pela liquidez para explicar por que as pessoas valorizam ter dinheiro disponível durante crises. Dados atuais comprovam que ele está certo. De acordo com o Bankrate, apenas 41% dos americanos conseguem cobrir uma emergência de $1.000 com suas economias. Durante o lockdown de 2019, as buscas no Google por empréstimos pessoais aumentaram 63% e os pedidos de cartão de crédito subiram 23%, indicando desespero financeiro. Por outro lado, aqueles que mantiveram fundos de emergência não apenas evitaram dívidas caras, mas alguns aproveitaram a oportunidade para investir em ativos temporariamente desvalorizados. Charles Schwab relatou que contas com mais de $10.000 em dinheiro realizaram 38% mais transações de compra durante o lockdown, comprando ações a preços promocionais. A austeridade como hábito protege. Reduzir despesas desnecessárias em 5% ao mês cria uma reserva de 6 meses de despesas ao longo de aproximadamente 10 anos. Aqueles que mantêm sua força interior não se afogam na tempestade. Eu atraio oportunidades onde outros veem problemas. Crises nos abalam, mas não definem nossa história. Warren Buffett, famoso por sua filosofia de investimento contrária, disse: "Tenha medo quando os outros são gananciosos, e seja ganancioso quando os outros são medrosos." Durante a crise financeira de 2008, com o colapso do mercado, Buffett investiu $5 bilhões no Goldman Sachs, uma aposta que gerou um lucro de 3 bilhões. Paralisações governamentais, embora menos dramáticas do que uma recessão, criam pequenas janelas de oportunidade. Fundos de índice de baixo custo, defendidos pelo próprio Buffett, demonstraram superar 85% dos gestores ativos em períodos de 10 anos, especialmente durante turbulências políticas, quando as emoções distorcem as decisões. Conhecimento financeiro paga dividendos literais. Um estudo da FINRA descobriu que pessoas com educação financeira básica obtiveram retornos anuais 2,5% maiores em seus investimentos do que aquelas sem. Cada minuto de estudo durante a incerteza é um passo à frente. Assim como investidores de sucesso usam a volatilidade a seu favor, transforme cada desafio em uma curva de aprendizado. Cada dificuldade contém uma lição oculta. Eu transformo desafios em oportunidades de crescimento. Vivemos este momento como um tremor que abala nossas raízes financeiras. No entanto, os sistemas tendem a se reconstruir. A história econômica americana registra 21 paralisações governamentais desde 1976, e a cada vez o governo reabriu e a economia retomou seu curso. A mensagem profunda transcende os números. Cada flutuação nos ensina a fortalecer nossa diversidade de opções, nossa reserva financeira e, acima de tudo, nossa força interior. A paralisação de hoje é apenas um capítulo de uma história muito maior. A verdadeira riqueza não reside apenas em portfólios robustos, mas em mentes preparadas, corações resilientes e estratégias adaptáveis. Se esta jornada o tocou, é porque você está pronto para dar o próximo passo. A incerteza, essa sábia professora, nos lembra que o caos sempre contém sementes de oportunidade. Se esta mensagem ressoou em sua mente, é porque você está pronto para o que vem a seguir. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada.